Agora com você, Miriam. Tem alguma coisa que você quer ensinar para o seu filho, né, para o Benício, que você pensa já no futuro e criando, de certa forma, alguma expectativa, ou pensando mesmo na pessoa que ele pode se tornar, pelo que você já vê agora, igual a Letícia falou, ela percebe que desde sempre ela foi muito artística, então ela poderia já não imaginar que ela seria o que ela é hoje, mas ela já percebia esse traço nela. Tem alguma coisa que você percebe no Benício, que você já imagina algo dele lá na frente? Não penso em algo muito concreto, assim, de visualização. Eu penso mais na questão do emocional dele. O quanto que ele consegue, né, se posicionar, falar do que ele está sentindo. Mãe, hoje eu tô triste. Mãe, eu tô um pouco ansioso. Mãe, eu não tô me sentindo bem. E como ele lida com essas emoções que chegam para ele. Então, eu acho isso fantástico, que eu fico assim... Né? Ele fala alegria. Por que ele tá triste? Ele consegue se expressar muito bem, Benício. Ele consegue falar muito bem daquilo que ele está sentindo. Então, o que eu mais desejo é que ele continue esse caminho ali, né? De entender aquilo que está chegando para ele, de como ele vai se posicionar naquele desafio que está chegando para ele. Então, é o que eu mais quero para o meu filho hoje. Perfeito. É o que eu mais invisto em como ele vai ser, né, quando ele ser adulto, como ele vai conseguir lidar com aquilo que vai estar chegando para ele de uma forma mais estável emocionalmente, digamos assim, possível, né? Então, acho que lidar com as emoções difíceis não é tarefa fácil, a gente sabe disso. E ver ele ali tão pequenininho, já sabendo se posicionar frente a uma emoção difícil que chega para ele, aquilo me... E legal que ele confia em você, né? Isso que eu ia falar. Isso também já é um fruto, né? Que você colhe. Porque eu trabalho muito com ele. Se você externa, se você está num ambiente em que, né, uma criança externa o sentimento e esse lugar não é acolhido... Exatamente. Né, ele deixa de fazer. Então, assim, por que um filho de fulano fala mais sobre as emoções do que o do ciclano? Provavelmente porque tem um ambiente mais fértil, né? Perfeito. E essa parceria, essa confiança vai sendo construída desde cedo. Você incentiva isso também. Espero que ele fique assim, né, ao longo da vida, na adolescência, que falam que eles se fecham muito, e na vida adulta também. Você sente, Letícia, que quando você passou, por exemplo, nessa fase da adolescência, que a Lara, ela se fechava com você de alguma maneira? Porque você falou que ela não dava trabalho, porque ela sempre foi uma menina que não é nem autossuficiência, assim, mas tinha esse lado criativo aflorado, era tranquila, vivia ali naquele mundo dela. Teve algum momento, assim, na adolescência que você teve essa preocupação? Sim, acho que sim. Acho que a adolescência é um período difícil para todos, né? É uma alteração ali da própria forma de se posicionar em relação ao mundo. Mas é aquilo, de novo, Lara, se você conhece ali o seu filho e você sabe mais ou menos o que está passando ali, né? Que emoção que está acontecendo ali naquela hora, e você tem o privilégio de estar presente quando aquela emoção é manifesta, você consegue também capturá-lo dentro das suas possibilidades. Então, é claro que havia dias que ela ficava ali mais quieta, mais no quarto, mais silenciosa e tal, mas eu não posso dizer que foi uma fase, assim, momentos. E aí, se você consegue estar junto ali naquele momento para oferecer o que você entende que ele está precisando, é naquele momento que a conexão ela se estabelece. E isso é muito bom. E, de novo, assim, como a rede de relacionamentos era uma rede também conhecida... Legal. Então, assim, você sabe que está conversando com fulano, com beltrano, com ciclano, né? Você também tem uma certa tranquilidade também, né? Eu quero ir para casa da fulana para a gente conversar. Isso é ótimo. E aí, fazendo um contraste com o tempo de hoje, talvez ele está ali conversando na internet com uma pessoa que você não sabe nem quem é. Entendi. Então, acho que eu tive um pouco esse privilégio, né, de ter uma rede social mais limitada, em que você tinha pessoas também que você sabe que eram relacionamentos saudáveis, né? Isso também ajudava. Perfeito. Você se lembra de alguma situação que ela chegou pra você e falou: mãe, hoje eu tô triste por isso, aquilo? Se abriu assim com você, ou eu tô feliz por isso, aquilo? Ela tinha essa relação de intimidade, além da parceria, de se abrir mesmo com você nessa fase da adolescência, que é difícil? Sim. E assim, pegando a questão da qualidade do tempo, muitas vezes isso acontecia dentro do carro. Legal. Quando você pega na escola, você está levando para um curso de alguma coisa. Então, aí, às vezes é um tempo ali
seja um trânsito de meia hora, que a gente tem conversas super profundas. Às vezes acabou de acontecer, tá fresquinho na cabeça deles. Exatamente. Então a gente tinha conversas boas. E de novo, o meu lugar de privilégio, ela sempre foi muito falante. Amém. Tem crianças que não são. Então ela era muito falante. Então quando a coisa acontecia, ela estava ali na flor da emoção, qual é o lugar onde isso vai ser externado? No carro, no caminho para algum lugar. Então esse tempo também era um tempo bastante rico, que a gente conversava de coisas, ela, né, trazia as questões que tinham acabado de acontecer. Mas é aquilo que você falou anteriormente, né? O espaço que você abriu para ela também, talvez enquanto criança, para ela se sentir à vontade. Isso que eu queria perguntar agora. Me dá essa dica, Letícia. Como é que ela se tornou falante? Eu acho que a minha filha é falante, mas eu não sei se e ela nasceu assim, ou sou eu que influencio, sou eu que eu tenho que perguntar mais para ela ser mais falante. Da onde que surgiu isso? Você observa que você puxava assunto, ou que você estava sempre presente, ou que você era falante também e ela sentia vontade para se abrir com você? Da onde que você acha que surgiu isso? É mais personalidade? É uma soma de fatores, né? E aí vai entrar a skin psicóloga, né? É uma soma de fatores. Então, tem crianças que têm temperamentos mais silenciosos, mais introspectivos. Ela nasceu... socialmente ela é bastante tímida, mas ela desenvolveu a fala muito cedo. Então, com 1 aninho e pouco, ela já falava, ela falava no parquinho, então ela falava. Sempre gosta de conversar. Ela gosta de conversar. E eu gosto de conversar. Sempre gostei de conversar. Então, penso que tem uma questão que é dela, de ter desenvolvido essa fala de forma muito precoce. Tem a minha questão de gostar de conversar. E, de novo, assim, né? Nós não somos os únicos agentes. Eu acho que isso é importante a gente pensar, claro, né? Com certeza. Porque senão você traz todo o peso sobre você. Nós não somos os únicos agentes no desenvolvimento desse ser humano. Então, por exemplo, no meu caso, a gente tinha uma rotina de quando ela voltava da escola e eu também voltava do meu trabalho, a gente ia para o parquinho. Então, ela também se relacionava com outras crianças no parquinho, então também estava conversando. Ou seja, assim, quanto mais você amplia a rede social e a rede de relacionamentos, ela começou a fazer teatro muito cedo. Então, quando eu percebi que ela tinha uma interação intensa em casa, mas quando ela saía, ela se retraía, ela fechava, ela começou a fazer teatro. Então, ela começou a fazer teatro com 2 aninhos, 3 anos. Você teve uma atitude também, porque você percebia isso. Da mãe. É isso que eu queria entender. Além de ser falante no carro, em casa, você percebeu uma atitude que isso também, quem sabe ela desenvolve, um né? temperamento mais introspectivo. Legal. Na questão social. Então o teatro ajudou muito essa interação com pessoas que ela não conhecia. Perfeito. E aí o repertório foi se ampliando, né, e se desenvolvendo. Perfeito. Nossa, adorei essa resposta. Porque Estamos aprendendo. Porque eu gostei dessa resposta, porque tem um pouquinho de cada um, assim. Tem da personalidade dela de falar, de você de conversar, que se parece com o que eu vivo lá em casa, também que eu puxo o assunto, eu sou uma pessoa que eu dou corda, quanto mais ela vai falando, mais eu dou corda ali. Parece uma conversinha boba de criança, mas eu dou. E lá em casa, Lara, tudo falava. Então, por exemplo, se ela, eu botava o prato, né? Aí ela não queria comer feijão, por exemplo. É pequenininha. Aí eu começava a chorar. Aí ela falava assim: quem tá chorando? Aí eu falava: eu sou o feijão. Ela: por que você tá chorando, feijão? Porque você não quer me comer. Ai, tá bom, vou comer você. Então tinha. Gente, eu vou adotar isso. Mas eu acho que o Benício é grande pra isso. Aí fala: ai, mãe, feijão não fala. Ela era menorzinha. Eu vou experimentar, quem sabe funciona. Lá em casa a gente fala muito também. E assim, eu quis te perguntar isso porque eu já fiz comparativo com outras casas, né? Casais de amigos que a gente conhece, que eu acho a criança mais quieta, eu vejo, gente, os pais são quietos também. Então, assim, ele às vezes não vai ser tão falante. Eu lembro de uma amiga falando, os pais agitados, crianças agitadas, os pais mais introspectivos, crianças mais introspectivas. Mas é aquilo que você falou, nada é uma regra também, é uma somatória de aspectos e coisas do mundo externo e também da personalidade da criança. Mas achei interessante que você observou e quis também tomar uma atitude enquanto a isso, né? Quando você via que lá fora ela não era tão aberta quanto você em casa. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu falo em muitos episódios aqui, essa hora do carro. Como essa hora do carro é importante. Gente, minha mãe sempre trabalhou muito, sempre falou. Eu sempre que eu pude, pouquíssimas épocas da fase escolar de vocês andaram de transporte, nada contra transporte, quem precisa, mas assim, mesmo trabalhando muito, eu tentava muito levar e buscar, priorizar esse tempo, que era o tempo do carro, às vezes era o tempo que eu tinha. Minha mãe não tinha tempo de presença de manhã em casa, né? Nós tínhamos empregada, babá, funcionário, e à tarde trabalhava também, mas eu sempre senti ela muito presente em tudo. Nas apresentações, no levar e buscar, à noite em casa. Então, assim, eu não sentia essa falta de presença. Às vezes é por ela puxar essa conversa que
que deu muita base para eu ser a adolescente que eu fui, a criança que eu fui, a adulta que eu me tornei. É igual Então, levar e buscar pra festa. Se existe essa gente, vai chegar essa disponibilidade, é fase. muito bom. Mas lá em casa também, minha mãe fazia muita questão de levar a gente É pra muito festa. bom. Então, assim, quem vai? Eu sempre me oferecia, porque eu tinha disponibilidade, né? Então, era muito bom levar e buscar para as festas. Porque você levava, você sabia ali a conversa, né, que estava acontecendo. E quando você buscava também, você tinha a informação, né, acontecida ali na hora. Perfeito. Mais uma pergunta para fazer um panorama aí com uma outra maternidade que não está aqui no nosso sofá. Vocês consideram que na maternidade de vocês, quando vocês se tornaram mães, esse momento, a partir do momento que vocês se tornaram mães, ele uniu ou distanciou mais vocês da mãe de vocês? Como que você se sentiu, Letícia? Uniu muito, porque assim, a minha mãe, principalmente no puerpério, nos primeiros anos, ela foi a minha principal rede de apoio. Minha mãe foi a minha principal rede de apoio, mesmo assim. Ela é enfermeira, então esse fator ajudou também na questão, né, profissional, mas ela foi muito presente. Eu me lembro, e até antes, eu me lembro quando eu engravidei, que foi uma gravidez que eu não planejei, e eu estava muito desesperada, apesar de ter o apoio do pai e tudo. Eu me lembro dessa frase, ela virou para mim e falou assim: você não está sozinha, calma. Você não está sozinha, eu estou com você. E aquela frase tão simples me trouxe uma paz. Eu falei, é verdade. E desde então, assim, ela é uma presença viva, assim, na minha vida. E nos primeiros anos da criação da minha filha foi fundamental. Tanto que eu já vi Lara falando algumas vezes, né, em entrevista, é engraçado. Se você quer ser mãe, ela fala isso direto. Eu quero, mas eu quero mais ser vó. Ela sempre fala que ela quer ser vó. E eu vejo que essa fala é muito da relação também muito saudável que ela tem com a minha mãe. Perfeito, que legal, né? Que ela já observa isso, porque as pessoas falam que querem ser vó, depois que elas viram vó, ser vó é muito melhor do que ser vó. Meu Deus do céu, não tem responsabilidade, mas parece que ele é nosso ali também. Eu Porque, sempre ouço assim, isso. Enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo que quem é que cuida da mãe? A mãe, muitas vezes, né? A mãe da mãe. Enquanto todo mundo tá ali olhando para aquele bebezinho, quem é que olha para a mãe? Quem é que cuida da mãe? Quem é que vê as necessidades? Às vezes é o marido, uma amiga, mas se a mãe tá presente ali, vai ser a mãe da mãe. Com certeza. E isso foi um marco muito grande para mim, porque eu não tive a minha mãe ali durante essa etapa ali do puerpério, né? Do ser olhada, do ser cuidado, por mais que meu marido é um super marido, mas faz parte. Essa falta faz. E vai acompanhar. E hoje eu fico olhando o Benício e falo, nossa, como que seria bom se a minha mãe estivesse aqui, como que ela ia exercer esse papel de vó tão bem como ela exerceu com os meus sobrinhos, né? Que eles tiveram essa oportunidade. Então sempre fica aí essa reflexão. Não uma reflexão de tristeza, mas de pensar sobre, né, como Sim, seria. um pensamento. É uma saudade daquilo que não foi possível ser vivido, mas que eu já consigo levar bem. Mas realmente não foi fácil. Eu vejo hoje, né, quanto que as mães cuidam de outras mães e me coloco também nessa posição de quanto seria talvez mais leve. Com talvez. certeza.